Olá, Vivência do Cerrado, continuando aqui com mais uma entrevista na nossa sabatina eleitoral, com candidatos e com também vereadores de mandato aqui sobre as propostas, o que eles pensam, o que propõem, o que de fato eles estão aí querendo lançar como ideias para Palmas. E hoje vamos falar um pouquinho sobre educação nas eleições? Pois é, vamos falar com um candidato que já foi presidente do Sintete, já disputou outras vezes, é militante da área da educação, educador, e disputa uma vaga na Câmara de Palmas pelo União Brasil. União Brasil, que é, inclusive, presidido no Tocantins pela senadora, que é referência nacional da educação, professora Dorinha, de frente comigo hoje, candidata a vereador pela União Brasil, Elis Raik. Elis, tudo bem? Tudo bem. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, batendo papo, né? Especialmente sobre educação, que bacana. É uma área que a gente ama de verdade. Tem muita gente que acha que educação e política, água e óleo não se misturam. Com certeza, a história mostra aí que a educação sempre precisa que a política esteja atenta, né, para as necessidades dela, não é isso? Exatamente. Eu acho que deveria ser exatamente o contrário. Porque a educação pode melhorar a política. Né? O fato das pessoas compreenderem melhor o processo político é que vai fazer com que a gente tenha melhores nomes, melhores propostas, enfim, a gente vai ter realmente políticas públicas voltadas para as pessoas que precisam. Certo. E no caso da política voltada para a educação, a gente precisa o tempo todo. Você acabou de citar a presidente do meu partido, por exemplo, que para mim a maior referência de educação no país, é uma educadora e sempre se posicionou como defensora da educação. E ela tem feito a diferença no Congresso Nacional. Né? A gente tem aí, por exemplo, hoje, a lei do Fundeb, que foi sob relatoria dela, e por isso a gente tem uma lei tão bacana para a educação do Brasil. Verdade. Mas, Elis Raik, então, eu quero saber de você, como educador, com a experiência toda que você tem nessa área de militância na educação, qual é a situação da educação de Palmas hoje, na sua visão? Olha, nós já tivemos entre as primeiras capitais. E, lamentavelmente, nós enfrentamos hoje um caos na gestão municipal. E, assim, nós caímos, né, o último IDEB, por exemplo, colocou Palmas na quarta colocação entre as capitais, que a gente já foi primeiro várias vezes. Né? E a realidade é que a gente tem escolas com excesso de pessoas em algumas escolas e carência em outras, especialmente quando se trata da educação especial. As crianças que precisam de um acompanhamento de um profissional estão sofrendo muito, as famílias, né, sofrendo muito com a ausência desses profissionais. Então, acho que a educação de Palmas ela precisa ser olhada com mais carinho, e esse é um dos compromissos que a gente tem, fazer com que a gestão da educação municipal ela seja, de fato, feita por pessoas que compreendem, né, que conhecem a sala de aula, conhecem as necessidades das famílias e, claro, tem compromisso com essas pessoas. E o que você, como candidato, está propondo melhorar na educação de Palmas? Olha, primeira coisa, nós precisamos recuperar a credibilidade do sistema. Então, eu preciso de profissionais realmente preparados para isso. Eu não posso ter uma rotatividade como nós estamos tendo ainda. Né? Nós, em Palmas, a gente tem uma prática muito ruim de que, quando o vereador fulano de tal desagrada a prefeita, o Diário Oficial, no dia seguinte, sai recheado de exonerações, e aí, naturalmente, são substituídos por pessoas que não estavam preparadas, que não são. Enfim, a gente precisa, primeiro, finalizar o concurso público, né, dar posse para essas pessoas que passarem no concurso, formar essas pessoas, e os que já estão na carreira, a gente precisa discutir outros meios de valorização, porque já está mais do que comprovado que profissionais valorizados dão melhores resultados. E quem ganha com isso é a sociedade. Então, o nosso mandato ele vai ser voltado para essa fiscalização. Como é que está funcionando a escola? Como é que a criança está sendo atendida? Se o horário está sendo cumprido? Se o transporte escolar está chegando, que é uma das denúncias que a gente mais ouve. Né? Ontem, por exemplo, tive uma reunião no Vitória 1, que é um bairro urbano, né? E a gente não tem transporte para lá. E o transporte escolar, infelizmente, falta mais do que frequenta. Né? Os alunos acabam perdendo muita aula porque o transporte escolar não funciona adequadamente. Então, o nosso mandato vai ser voltado para uma fiscalização para garantir que a educação ela continue sendo de qualidade em Palmas. Palmas se tornou referência e nós não vamos abrir mão de que ela seja referência nacional em qualidade. Elis Raik, qual o maior desafio da educação de Palmas hoje na sua análise? É a questão da permanência dos profissionais. A gente tem uma rotatividade muito grande. Né? A gente tem, até pela forma, os vínculos contratuais que a gente tem, eles precisam ser superados. Nós precisamos de concurso público. E não tendo concurso, porque a gente sabe que sempre vai haver contratos, porque tem uma mãe que sai de licença maternidade, tem alguém que adoece, naturalmente vai ter contrato temporário. Esses contratos, eles têm que passar, as pessoas têm que entrar por uma seleção. Tem que haver um processo seletivo para eu qualificar
realmente o processo de ensino-aprendizagem. Isso só vai ser possível quando nós tivermos a política preocupada com a qualidade da educação. Até porque essa forma de vínculo que a gente tem, ela encarece, inclusive, muito mais. Porque há uma rotatividade, né? Isso também é ruim para o profissional, porque em Palmas, nos últimos 6 anos, as pessoas que são contratadas, elas nunca fecham um ano inteiro. Elas são contratadas em janeiro, final de janeiro, fevereiro, e antes de terminar o mês de dezembro, elas são exoneradas. Aí não completa o ano, portanto, elas acabam não tendo direito a férias, e aí, quando são recontratadas, quando são exoneradas, elas recebem os acertos, mas não têm, por exemplo, direito a férias, que é uma coisa que a gente precisa corrigir. Candidato, alguns outros candidatos também falam sobre a questão de déficit de vagas para creche em Palmas também, né? Muito. O que você pensa sobre isso? Então, eu acompanho a candidata a prefeita Janed, e ela tem apresentado muitas propostas interessantes nesse sentido. Num primeiro momento, e aí, obviamente, eu concordo com o que ela tem apresentado, num primeiro momento, ela vai mexer no horário, né, de atendimento, estendendo um pouquinho mais esse horário de atendimento para que as mães tenham essa flexibilidade para levar e buscar os seus filhos. Mas, com certeza, a solução vai ser a construção de mais CMEs. E aí, volto aqui, a minha senadora, a professora Dorinha, tem dito, fala, olha, pode fazer compromisso que a gente vai buscar recursos. Eu acredito muito nisso. Eu tenho certeza que, com a nossa vitória, a gente vai conseguir trazer mais CMEs e não sei se a gente consegue resolver 100%, mas vai amenizar muito. Porque não tem outra forma. Se tem carência, a solução é vagas. Tem que inaugurar novos CMEs. Certo. Oferecer. E escolas de tempo integral também é outra demanda, né? A gente ouve muito isso nas ruas. Verdade. Além da educação, que outras bandeiras você tem defendido como candidato a vereador? Eu tenho discutido muito com a sociedade a necessidade de políticos que sejam representantes da sociedade. Nós temos uma prática em Palmas muito negativa, muito ruim, que é o político profissional, que vem, se elege, desaparece, guarda dinheiro, volta para a campanha, enfim, aparece de 4 em 4 anos. Então, a gente precisa de políticos que se proponham representar as pessoas. E representar significa manter o contato, né? Então, eu tenho, como principal proposta, ter um mandato participativo, que é um desafio para quem se propõe ser legislador, né? Para quem se propõe ser vereador, é um desafio grande. Sim. Mas eu tenho consciência disso. Eu venho do movimento sindical, foram 15 anos como sindicalista, e uma coisa que eu aprendi foi que as decisões compartilhadas são as mais assertivas. Então, eu tenho já me preparado durante a campanha para que eu tenha um grupo de pessoas que me acompanhem durante o mandato. Essas pessoas vão me ajudar a tomar decisões e, com certeza, elas vão ter um feedback mais próximo. Mas a gente tem muitas demandas em Palmas. O transporte coletivo é outra. Eu moro na região sul, e a gente vivencia a realidade do ônibus que leva a pessoa para o trabalho, que traz para o trabalho na região central. Essa forma como está hoje, ela precisa ser revista. Ainda não temos uma solução, mas é preciso rever, né? A outra necessidade é a questão do trânsito. As nossas vias, elas estão abandonadas. A gente acaba tendo 2 cidades. Uma cidade aqui na região central e outra na região sul e extremo norte. A qualidade do asfalto, que acaba promovendo acidentes, a superlotação, vamos dizer assim, né? Os horários de picos na Teotônio Segurado é uma coisa absurda. Início da manhã, final da tarde, o número de acidentes que ocorre é uma coisa muito louca. Então, a gente precisa, a prefeita que eu apoio, a candidata a prefeita que eu apoio, defende, e nós já defendimos isso na campanha anterior, que é a duplicação da Teotônio Segurado até o Jardim Taquari. Precisa fazer isso urgentemente. Nós precisamos concluir a NS10, construindo a ponte que liga até Albertaville. Disso, a gente vai desafogar o trânsito mais um pouco, né? E, com certeza, eliminar muitos problemas que a gente enfrenta hoje, principalmente de acidentes nos horários de pico. Que a gente sabe que a Avenida Teotônio Segurado, quando acontece um acidente, a gente acaba tendo um congestionamento absurdo. Então, é preciso, obviamente, proteger as pessoas e dar mais segurança e trafegabilidade para elas, com certeza. Elisa Raik, como é que você tem conseguido fazer a sua mensagem chegar aos eleitores? A gente sabe que tem mais de 300 candidatos, disputa acirrada na Câmara. Como você está conseguindo furar essa bolha e levar suas propostas? Olha, eu acho que nós estamos enfrentando a disputa mais acirrada da história de Palmas. São muitos candidatos bons, né? Muita gente boa. Eu fico feliz com isso, por ver pessoas boas na política. Eu acho que é muito importante que a população palmense observe os novos nomes. Tem muita gente boa que está com vontade de entrar. É hora de mudança. A gente precisa... As mudanças, às vezes, elas são
elas nos preocupam, mas em relação ao legislativo, ela é necessária. A gente precisa mudar aquelas práticas. E, por isso, assim, é a principal mensagem que eu estou levando. Vamos escolher melhor. E um outro detalhe é, a maioria das pessoas elas não se preocupam com o voto do vereador. Né? Brigam pelo voto do prefeito e aí secundariza a importância do voto do vereador. E vai para a urna, às vezes, sem saber o número do seu candidato e pega qualquer papel no chão, recebe uma mensagem de última hora e vota. Então, eu estou fazendo uma campanha mais nesse sentido. Olha, veja a importância do vereador. E aí eu estou levando os problemas que nós enfrentamos, por exemplo, Palmas, nós temos uma quantidade absurda de recursos em conta da prefeitura e que não são executados. Por quê? Porque há um desafeto, entre aspas, da prefeita que enviou o recurso, ela não quer dar visibilidade para essa pessoa, e os vereadores não fazem as denúncias. Ou seja, o único trabalho do vereador, que é fiscalizar e levar ao conhecimento dos órgãos, né, cabíveis e da sociedade, não está sendo feito. Então, eu estou fazendo essa conversa, né, de perto. Tenho andado muito, né, conversado com muitas pessoas, as minhas reuniões são pequenas, eu faço questão de conversar com 20, 30 pessoas para que eu possa olhar nos olhos das pessoas, pegar na mão, falar da necessidade de mudar realmente, né, e fazendo um compromisso. Eu estou fazendo compromisso com pessoas de modo que eu possa voltar na casa delas e ouvi-las depois, quando eu estiver no exercício do mandato, para saber o que é para eu fazer. Eu tenho dito isso, olha, eu sou candidato agora, preciso do seu apoio, mas eu volto aqui como eleito para que você me dê o apoio no exercício do mandato. Porque eu acho que é esse o papel. Eu aprendi ao longo da minha caminhada de vida de que toda construção ela deve ser dialógica. Eu não tenho absolutamente nada que eu produza de qualidade que é para mim mesmo. Todas as pessoas, o que elas fazem é para os outros. Então, o mandatário ele precisa compreender isso. Ele é um servidor público a serviço das pessoas que precisam e que contrataram ele. Né? Então, tendo clareza disso, é o que eu me proponho a fazer no exercício dos próximos 4 anos. Entendi. Elisraik, muito obrigado pela entrevista. Sucesso na sua caminhada. Que a população analise os perfis, compare as propostas e decida quem, de fato, merece aí ocupar as 23 vagas que estão disponíveis na Câmara de Palmas. Por hoje é só. Obrigada pela sua audiência, obrigada pelo carinho, gente. Estamos aqui trabalhando para levar para vocês propostas, que é isso que o povo quer, propostas, perfis, né? Acompanha na Gazeta a cobertura completa aí das eleições nos principais municípios e no interior do estado. E você sabe, as eleições desse ano passam aqui, ó, pela Gazeta. Obrigada, Elisraik. Valeu, até a próxima. Valeu, obrigado.